Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast jurídico Tá na Lei. Eu sou a Júlia, do segundo ano de Serviço Jurídico. E eu sou a Nárida, também do segundo ano de Serviços Jurídicos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os direitos do adolescente e também o trabalho que o CREA de Itapeva faz. E um dos nossos convidados para bater essa conversa com a gente pode se apresentar, fazendo favor? Olá, meu nome é Vera Uchoa, sou assistente social no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Sou formada em serviço social, também socióloga, professora de sociologia e perita prestadora de serviço na Justiça Federal. Meu nome é William, eu sou advogado do Centro de Referência Especializado de Assistência Social há cerca de um ano. Cursei Direito aqui em Itapeva mesmo, na FAIT. E é um prazer estar aqui essa manhã. Prazer é nosso de poder receber vocês. E continuando nessa linha, a gente gostaria de saber como que vocês tiveram vontade de ingressar nessa carreira e também um pouquinho do trabalho dia a dia. Ok. Eu fui durante 8 anos conselheira tutelar, conhecendo as demandas que atendíamos no conselho, optei pela formação de serviço social. Posteriormente, entendi que a sociologia, compreendendo de onde esses jovens vinham, porque as vulnerabilidades, também as questões culturais, optei por fazer para melhorar a própria intervenção, o acolhimento e a escuta especializada nos atendimentos. Então, no CREAS, nós temos vários serviços tipificados dentro do CREAS, a gente vai apresentar durante as questões, mas o nosso dia se baseia em intervenções, atendendo famílias onde há uma situação de direito violado. Então, vocês devem conhecer o CRAS, que é um centro de referência de assistência social, onde as famílias são trabalhadas enquanto prevenção familiar, né? Então, enquanto não há um direito violado. A partir do momento que há um direito violado, situações de violência, evasão escolar, atos infracionais, eu sou a técnica na cidade responsável pela medida socioeducativa no meio aberto, atendemos meninos e meninas envolvidas com atos infracionais e também acompanhamos os meninos da Fundação Casa, e o nosso dia se distribui nesses atendimentos. A nossa equipe é formada, na verdade, por nós dois, né? Mas nós temos mais outros 2 assistentes sociais e também 2 psicólogos, 2 educadores sociais, coordenador, serviços gerais e atendimentos administrativos também. Eu ingressei no CREAS, né? Eu sempre quis ser advogado. No momento que eu vi que esse concurso havia sido publicado, o edital dele, eu resolvi prestá-lo. Estou aí há um ano nos serviços. Bom, agora eu gostaria de perguntar para vocês qual é a diferença do trabalho que a assistente social faz para o trabalho que o advogado realiza no CREAS. Quer explicar? Explico. Bom, a Vera pode falar mais com propriedade sobre o serviço social, mas eu, enquanto advogado, nós somos profissionais, né, de categorias distintas, cada um regido por uma lei própria, seu código de ética e regulamento também. E o meu trabalho principalmente é prestar orientação jurídica dentro do serviço, elaborar pareceres naquilo que me é solicitado. Também faço atendimento ao público, tanto individual como em grupo, e auxilio os demais técnicos em tudo o que eles precisarem, se tratando de assuntos jurídicos. Então, no CREAS nós temos a equipe técnica, que é formada de psicólogos, assistentes sociais, e o William, que é o nosso único advogado. Então, todo caso que chega para nós, através do judiciário, através do conselho tutelar, nós fazemos um estudo de caso, porque embora pareça que os atos infracionais, as violências, seja contra a mulher, idosos, crianças e adolescentes, sejam iguais, mas cada um tem o seu histórico. Então, a gente se junta para que numa equipe multidisciplinar, com vários olhares, a gente defina qual a melhor intervenção junto a essa família para trazer esse empoderamento. Então, sobre o processo de intervenção, como que o CREAS ele atua junto com o Conselho Tutelar nessas situações em que os direitos dos adolescentes são violados? Sim.
Existe o que nós chamamos de sistema de garantia do direito da criança e do adolescente, né? Então, dentro desse sistema de garantia, não só o CREAS e Conselho Tutelar atuam, né? Mas como as próprias escolas, unidades de saúde, delegacias de polícia e o judiciário. Mas nós e o Conselho Tutelar, eles fazem esse encaminhamento. Nós temos também dentro do CREAS uma sala que é da escuta especializada. Então, esses encaminhamentos chegam do Conselho Tutelar para nós, a gente faz as nossas intervenções, entendendo que o Conselho Tutelar tem as suas atribuições específicas, baseadas no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e nós também, dentro do nosso Código de Ética e dentro também do que é tipificação de serviço, aquilo que é específico do serviço especializado, do CREAS. Então, eles encaminham, a gente estuda esse caso, nós aplicamos as nossas intervenções, atuamos e devolvemos para eles a devolutiva para que eles apliquem. Por vezes, o que a gente realiza é suficiente, com a não aderência das famílias aos encaminhamentos e aos nossos atendimentos, a gente devolve para que o Conselho Tutelar aplique medidas pertinentes a eles, ao colegiado, e aí a gente vai trabalhando até que essa situação de violência seja sanada. Então, não tem um fluxo, eles podem encaminhar uma única vez? Não. Essa família vai e volta, por várias vezes, às vezes. Agora eu vou perguntar, quando um adolescente ele alcança os 16 anos, ele possui uma capacidade civil relativa ou é emancipado? Muda a diferença do atendimento ou do acompanhamento em relação àqueles que são totalmente incapazes? Não muda. Nesse sentido, quando o adolescente ele completa 16 anos e atinge a capacidade civil relativa, o acompanhamento ele continua, porque tanto ele quanto a família dele continuarão sendo acompanhados até que cesse essa situação, né, de violação de direitos, de risco social ou pessoal por violação de direitos. Bom, outra questão é sobre o tratamento psicológico, né? A gente sabe que os adolescentes, eles realmente passam, às vezes, por muitos problemas psicológicos, e como que o CREAS, ele lida com essa situação de encaminhar para um psicólogo? Uhum. Então, quando a gente realiza esse estudo de caso da família, e a gente identifica nessa família as necessidades de atendimentos, a gente realiza os encaminhamentos. Existe tanto na Secretaria da Saúde, como na nossa Secretaria, que é de Desenvolvimento de Assistência Social, fluxo de atendimento. Então, para que o usuário não fique perdido, indo de porta em porta e se cansando, às vezes, de procurar a garantia do seu direito, existe um fluxo estabelecido. Então, se nesse núcleo familiar, quem precisa de um atendimento psicológico é o adolescente, existe um fluxo. Se nesse atendimento é identificado que esse adolescente tem ideação suicida, automutilação, esses atendimentos são portas abertas e eles acontecem na Casa do Adolescente e também no CAPS 2, que a gente chama, né? Mas se de repente as questões de saúde mental desse adolescente é devido ao uso de entorpecentes, o atendimento é direcionado ao CAPS AD. Então, são várias portas de atendimento. Itapeva tem inúmeras políticas públicas que oferecem atendimento de saúde mental. Então, de repente, dependendo da avaliação daquele caso, não só o adolescente, mas de repente é uma genitora fragilizada com uma situação de violência dentro desse ambiente familiar, ou de um pai usuário de entorpecente, ou conflito de gerações mesmo, de vó com neto, com filho, com pai e mãe. Por isso que tudo começa por um estudo de caso muito responsável e numa equipe multidisciplinar, porque às vezes meu olhar pode ser mais para garantia social, o dele jurídico, mas nós temos psicólogos também que vai olhar essas questões emocionais e saúde mental. E em situações em que o adolescente ele é retirado da tutela dos pais, como funciona o passo a passo do acompanhamento? Quer esclarecer a questão da tutela dos pais? Bom, os pais, eles não detêm a tutela, e sim o poder familiar sobre os filhos. Porque, no caso, a tutela, ela acontece quando, com o falecimento dos pais, né, ou a decretação da ausência deles, ou quando esses são suspensos ou destituídos, né, do poder familiar.
O acompanhamento, ele não muda. Nós vamos tanto acompanhar a família quanto esse adolescente. Se, no caso, ele estiver no serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, que é um outro serviço tipificado, eles possuem uma equipe técnica, a equipe técnica de lá vai acompanhar o adolescente e nós vamos acompanhar a família e o adolescente no CREAS. E também tem a questão de quando um adolescente ele já é acompanhado pelo CREAS e acaba atingindo a maioridade. Ocorre alguma mudança ou continua tudo da mesma forma? Nenhuma. Enquanto houver violação de algum direito desse jovem, ele permanece conosco, independente se ainda no mesmo núcleo familiar ou, de repente, numa vida sozinha, né? Recomeçando de alguma outra forma. Nós acompanhamos enquanto houver violação de direito. Quando essa violação for sanada, a gente faz uma contrarreferência para um CRAS, que também tem equipe de psicólogos e assistentes sociais, que vão dar continuidade, mas aí já na prevenção, para que aquela família não volte a uma situação de vulnerabilidade, com presença de algum tipo de violência. Em casos que acontecem entre adolescentes de gravidez precoce ou de relacionamentos abusivos, o CREAS ele pode intervir quando acontece uma violação desses direitos durante esses relacionamentos? Sim. Então, nesses encaminhamentos que chegam para nós através do judiciário e do conselho tutelar, tem todos os tipos de violência. O CREAS hoje atua na violência contra idosos, né? Extorsão, seja patrimonial, violência física, negligência e abandono nos cuidados, violências contra a mulher, violência contra a criança e adolescente, que é o tema aqui hoje. Então, dentro dessas violências, às vezes no mesmo núcleo familiar, tem inúmeras violências. Então, a gestação na adolescência é um prejuízo, e por vezes nós vemos nessa nova geração a naturalização de alguns crimes, por exemplo, o estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável é a proibição da relação sexual de adolescentes menores de 14 anos. Mas quando a gente fala isso, as pessoas riem e falam assim, nossa, mas a minha prima ficou grávida com 13, minha prima, é sempre a prima, nunca é a pessoa, né? Mas a minha prima mora maritalmente já há alguns anos. Mas se a lei proíbe, né, é porque a ciência comprovou que há um prejuízo. Então, ouvir dizer que uma adolescente está grávida é muito alarmante, né? Embora a gente entenda, mas ela quis, ela desejou isso, a lei diz que ela não tem maturidade para decidir por esse ato e que isso vai trazer um prejuízo no seu desenvolvimento, seja na formação profissional, né? Seja na sua própria identidade como mulher, porque nós acompanhamos adolescentes que ficam com a criança, cuidando, não conseguindo. Nós temos uma menina na medida socioeducativa que não consegue ir para a escola porque o bebezinho sempre adoece, mas o pai da criança continua jogando videogame, tigrinho, não vai à escola, não trabalha e os avós têm que trazer o sustento para esse bebê. Então, a falta de planejamento familiar, ela é naturalizada, mas ela é grave, porque toda a história dessa menina mudou nesse ato, né? E ela vai ter para sempre um bebê para cuidar, enquanto esse pai, na grande maioria, não assume suas responsabilidades legais. Então, qualquer violência envolvendo criança e adolescente, a gente vai acompanhar até que essa violência seja sanada. E a importância de uma equipe multidisciplinar é que quando eu faço a escuta dessa menina, eu consigo entender os direitos dela violados, mas nós temos o apoio jurídico, a gente consegue entender também a responsabilidade desse pai e acionar judicialmente para que ele assuma o seu papel de genitor. Por vezes não é só pagar a pensão, né? Então, é um trabalho muito amplo. Cada família tem muitas demandas, por isso a gente precisa de tempo e capacitação frequente para que a gente faça a melhor escuta e defina as melhores intervenções. Realmente ficou muito banalizada a questão da gravidez na adolescência. Às vezes as pessoas até acham bonito, né?
E é uma coisa muito A grave. família, né, tem que acolher, né, a menina que tá grávida, mas vocês acham que existe uma maneira de conscientizar as pessoas de que isso não fazeria bem para ela dentro das escolas ou com palestras? Como vocês poderiam dar uma ajuda nisso? Eu acredito sempre que a prevenção, o diálogo e o conhecimento é o que vai facilitar. Mas mesmo às vezes, essa menina tendo conhecimento, existe a romantização, né, da maternidade. Eu vejo que por vezes a esperança de vincular esse genitor num relacionamento afetivo e tantas outras situações. Mas uma forma é o diálogo, é o que vocês fazem através de rodas de conversas, através de podcasts e através da internet. Nós, no CREAS, não temos essa função e a nossa equipe não tem tempo diante das demandas de dialogar sobre isso. Mas nós temos aqui um serviço especial para crianças e adolescentes em Itapeva, que é a Casa do Adolescente. Aliás, só para adolescentes, de 12 a 21 anos, né? Que é uma casa onde temos a ginecologista, dentista, psicólogos, onde o adolescente não precisa passar pela unidade de saúde para ser encaminhado lá. Ele pode sozinho acessar esse serviço e tem lá também a enfermeira que faz todas as orientações sobre prevenção, né, das questões sexuais, para que elas possam ter essa orientação. Então é um serviço muito bacana. Na região, eu acho que nós somos os únicos nesse momento que temos essa casa, e é uma parceria da assistência social com a saúde. Então a equipe ela é multidisciplinar também para acolher essas demandas. Então é um serviço que pode ser acessado. Ele foi pensado também porque por vezes essa menina ou menino que for procurar um preservativo ou uma orientação sexual na unidade de saúde, geralmente está lá a agente de saúde que é madrinha, que é tia, que é prima, e vai levar essa informação para a mãe. E por vezes os pais, existe esse conflito geracional, né? Não vão compreender os desejos dessa filha ou desse filho e vai gerar um conflito. Então, a casa do adolescente, ele tem essa reserva, ele é um serviço exclusivo, então ele pode ser atendido sem a presença do pai e da mãe e receber essa orientação, né? E ser sensibilizado sobre as consequências desse bebê, né? Do nascimento desse bebê. Isso é muito importante. E outra questão é sobre, como a senhora já tinha mencionado antes, a Fundação Casa. Como que o CREAS atua com a Fundação Casa? Como que ocorre o processo até chegar na Fundação Casa? Uhum. Nós temos no Brasil uma lei, que é o SINASE, que é um sistema que organiza o que vai acontecer, de que forma protetiva que os adolescentes cumprem e são responsabilizados pelos seus atos infracionais. Então, eu acredito que vocês saibam que o ato infracional ele é dado a adolescentes que têm conflitos com a lei. Então, se um adulto tem um conflito com a lei, ele diz que ele cometeu um crime. O adolescente é um ato infracional. Então, o ato infracional ele é aplicado a adolescentes de 12 até 21 anos de idade. É a única exceção que o ECA dá cobertura para jovens de 21 anos. Que o adolescente ele é considerado dos 12 aos 18 anos, com exceção até 21 anos de idade, quando há o ato infracional. Então, esses adolescentes, quando cometem o ato infracional, elaborado o boletim de ocorrência, eles passam por julgamento no fórum e depois saem as sentenças e aí vem para nós. Então, nós, na equipe da Medidas Socioeducativas, eu sou a orientadora responsável, mas nós temos o William, que é o advogado, e 2 educadores sociais e uma psicóloga. Então, essa demanda vem através do fórum. E dentro das medidas socioeducativas no meio aberto, nós temos 2 medidas, que é a LA, Liberdade Assistida, que é o adolescente permanecer na nossa equipe 2 horas por semana durante 6 meses, e o PSC, que são prestação de serviço comunitário, são 4 horas por semana, um dia, 4 horas por semana, podendo ser de 1 mês até 6 meses.
depende do ato infracional cometido. Isso é um meio aberto. E quando estão no regime fechado, na Fundação Casa, eu realizo o acompanhamento através da equipe técnica que tem na Fundação Casa, que também é formada por psicólogos e assistentes sociais, e os jovens, os nossos adolescentes que estão internados, por vezes eu realizo visita para fazer a escuta deles também. Nós temos adolescentes hoje na Fundação Casa de Iaras, em São Paulo, Cerqueira César e Itapetininga. Com relação ao ato infracional, ele é praticado por adolescentes, né? Dos 12 aos 18 anos. Quando a Vera se referiu aos 21, e ela quis dizer com relação à execução das medidas socioeducativas. Porque mesmo ele tendo atingido a maioridade civil, até os 21 anos ele vai continuar lá enquanto ele não cumprir a medida, né, socioeducativa, que ele foi sancionado. Isso. Às vezes ele cometeu o ato infracional com 17 anos e 10 meses. E aí, alguns pensam que eu fiz 18 anos, agora eu me livrei desse BO. Mas a condenação sai, e aí ele pode ir para a Fundação Casa se esse ato infracional foi cometido antes dos 18 anos de idade. Depois dos 18 anos de idade, se ele cometer um ato infracional, aí ele vai ser conduzido vai ser detido em presídio mesmo, né? Não mais para a Fundação Casa. Mas se o ato infracional foi antes dos 18 anos, a internação ainda é na Fundação Casa até os 21. Sim, e nesse caso, nós trabalhamos com as medidas socioeducativas em meio aberto, e o descumprimento dessas medidas em meio aberto pode sim levar à internação, sanção do adolescente, se ele não cumprir corretamente, conforme a equipe propôs para ele o plano individual de atendimento, e ele também aceitou, porque é uma formulação conjunta com o adolescente, com a família dele e a equipe técnica. E se ele não aderir a esse plano, pode ser que ele seja daí internado como sanção. Eu acho legal também informar que, às vezes, a gente pensa assim, que adolescentes envolvidos em atos infracionais são apenas meninos e meninas de bairros vulneráveis, favelas. Nós temos meninos e meninas de classe média que realizaram atos infracionais através de violência virtual, ofensas, brigas dentro de casa, e que os pais se posicionaram e os próprios pais registraram o boletim de ocorrência. Então, infelizmente, a violência ela não tem uma classe social. Nós não atendemos só pessoas de favelas, pessoas vulneráveis, porque por mais que não seja, ninguém faça stories, ninguém publique em redes sociais, as violências estão instaladas também em todas as classes sociais, né? A grande maioria, sim, em famílias vulneráveis, mas ela é enraizada em famílias também de outras classes sociais. Agora eu gostaria de perguntar qual estratégia que o CREAS recomenda para que os adolescentes busquem seus direitos, ou como a família mesmo pode conversar com eles sobre isso. O CRAS, nós temos em Itapeva hoje, são 4 CRAS fixos, né, nos bairros. Nós temos na Vila Nova, na Santa Maria, na Morada do Bosque, no Jardim Maringá, e temos também 2 vans de atendimento, que aí tem uma equipe técnica, psicólogo, assistente social e um funcionário do Bolsa Família, cadastro único, né, que vão até os bairros rurais fazer os atendimentos semanalmente também. Então, procurar a equipe do CRAS, que já está ali no território, perto da casa, para tirar informações de como fazer e onde procurar ajuda, é um bom canal. Ou através do Conselho Tutelar também, embora pareça um bicho-papão, mas as suas atribuições legais também é direcionar e realizar requisição de serviço daquilo que a família precisa, né? CREAS também é porta aberta. Nossa equipe trabalha das 8 às 17 horas, no horário comercial. Estamos lá todos os dias. Nossos horários de almoço
são intercalados, então tem sempre um técnico disponível para atendimento, também estamos à disposição, mas eu acredito que o CRAS é mais perto das famílias, possa procurar essa equipe e ela imediatamente vai acionar quem de fato possa atender essa família. E agora, para finalizar, gente, eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma história que marcou muito durante a sua carreira profissional, de atendimento, ou alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar, um conselho. Eu sou mais velha, por isso que ele me olha. E falando das questões geracionais, né? É muito bacana a gente poder ter jovens recém-formados, como o William é. Eu já estou prestes a aposentar, mas é muito interessante quando a gente consegue contribuir da mesma forma. Então, isso fortalece as gerações, as habilidades são diferentes, mas elas se somam num atendimento. Então, eu acredito que, por vezes, a gente faz atendimentos que a gente se esgota, principalmente quando envolve escuta de criança e adolescente, o choro, os anseios, idosos pedindo socorro também é muito cruel ouvir. Mas eu já fiz atendimento de uma pessoa que é deficiente numa cadeira de roda e que ela, na visita, ela sussurrava pedindo socorro, me tire daqui. E no dia eu não consegui tirar porque a família não me pediu, eu tive que conseguir autorização para voltar no dia seguinte com a polícia para retirar. E ele morreu no mesmo dia quando chegou, ele recebeu atendimento médico. As pernas, ele estava já explodindo de tanta infecção. Então, se mais pessoas, não só pai e mãe, conseguissem acionar o sistema de garantia, principalmente idosos e deficientes poderiam ter vida longa, né? Então, denunciar é um ato de justiça que pode ser feito por qualquer um, vizinho. Mulheres, a gente ouve muito isso, né? De que em briga de mulher não se mete a colher. Nós fizemos por um tempo um tag e tinha uma colher, dizia que em briga de mulher nós metemos a colher. Porque às vezes você poder dar orientação a essa mulher, uma orientação bem feita do direito daquela pessoa pode salvar vidas. Então, todos os jovens, família, que consegue ligar no Disque 100, que é tão simples, é gratuito, não precisa ter crédito, e você oferece uma denúncia lá e ela automaticamente é direcionada ao Ministério Público, Conselho Tutelar e para nós também. Então, essa família vai ter acesso rapidamente e tem total sigilo de quem denuncia. Então, às vezes, é uma simples ligação que pode salvar vidas. Essa pessoa, se alguém pudesse ter tido a coragem de enfrentar a própria cunhada, ele teria sido salvo, né? Então, isso me marcou um pouco. Quanto muitos outros, daria um livro. No meu caso, eu acho que todas as experiências, né, elas nos marcam de certa forma, o atendimento nas situações que nós lidamos, elas envolvem uma complexidade de carga emocional, né? Então, para mim, tudo é marcante. E eu acho que a partir do momento que uma história marca, fica como um alerta para quem ouve essas informações e pensa, por um triz eu podia ter salvado alguém. Uhum. Se essa informação chegasse a nós de forma mais rápida, né? Então, por isso que a lei diz que a responsabilidade de denunciar a violência, ela é de todos. Não é só da família, não é só da comunidade, do Estado, né? Mas ela é de todos. Quando a gente deseja fazer justiça, a gente deve fazer a todos. Bom, agora eu só quero agradecer vocês pelas informações passadas, por ter aceitado o nosso convite de participar. Foi muito gratificante para nós duas poder receber vocês aqui e ouvir todos esses conselhos e as informações que estávamos curiosos. Para nós foi uma honra esse convite. E nós que agradecemos, na verdade, vocês por terem nos convidado. Nós que agradecemos. Compartilhar informações, conhecimento também é uma forma de fazer justiça, seja ela social ou não. E quando a gente leu as perguntas, a gente falou, será que elas querem um podcast ou um documentário? Mas a gente espera ter atendido a expectativa de vocês e nos colocamos sempre à disposição, o nosso equipamento também de portas abertas,
para quando vocês quiserem realizar uma visita e conhecer a nossa equipe, estamos à disposição. E vocês estão mais do que convidados para poder participar outra vez em outros Com assuntos. certeza, foi muito bom. E para você que está assistindo, se você gostou, você deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo episódio.